Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Todos os Grãos. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre algumas das principais commodities do agronegócio brasileiro. E na edição de hoje, nós vamos falar sobre o potencial de ampliação do mercado de gergelim e de feijões especiais brasileiros para a China e outros países da Ásia. O Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, inclusive, tem liderado negociações em busca dessa ampliação. Por isso, a minha convidada do programa de hoje é a diretora de Relações Institucionais do IBRAF, a Nájila Souza. Nájila, seja muito bem-vinda com a gente aqui ao canal AgroMais. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada por me receber aqui nessa plataforma tão importante para o agro brasileiro. É uma satisfação nossa em recebê-la por aqui, ainda mais para a gente falar um pouquinho sobre esse contexto, ou sobre esse momento tão importante, né, para essas culturas. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu acho importante a gente só contextualizar um pouquinho, ambientar o pessoal que está nos assistindo. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente a situação dessas culturas hoje no Brasil. Eu percebo, por exemplo, que o gergelim tem ganhado espaço nas lavouras, tem caído aí no gosto de muitos produtores. Essa, de fato, é a percepção do IBRAF. E por que o gergelim tem ganhado espaço e também algumas culturas de feijões especiais também têm ganhado espaço? Sem dúvidas, a gente tem percebido dentro da atuação dos nossos associados, das empresas associadas, que o gergelim caiu no gosto do produtor rural brasileiro. Mas esse crescimento do gergelim ele vem ancorado pela demanda internacional. O cenário internacional de produção e exportação de gergelim é dominado por países do oeste da África, que têm sofrido aí nos últimos 5 anos com conflitos internos e problemas na sua cadeia de suprimentos. E foi nessa janela de oportunidade que o Brasil entrou em mercados como a Índia, os próprios Emirados Árabes Unidos e todo o Oriente Médio, e agora, por último, a China, que tem buscado diversificar origens para o seu gergelim, que é um produto extremamente importante para o consumidor chinês. De modo geral, o Brasil hoje já é exportador de gergelim e de alguns feijões especiais, já temos mercado, ou a gente está começando, digamos assim, nesse ramo? Certamente. O Brasil começou a exportar feijão em 2009. Então, nós saímos de um mercado importador de feijão preto da China, por exemplo, e nos tornamos um potencial exportador. Isso mostra a evolução da nossa produção, da nossa produtividade, da nossa competitividade, da pesquisa que é liderada aí pela Embrapa, pelo IAC e pelo IDR. E o gergelim surgiu em 2019 com um nível de exportação de 20 mil toneladas e hoje, no final de 2024, fechou com 246 mil toneladas. Nós estamos falando de 5 anos de trabalho. 5 anos de trabalho árduo, claro, né, de uma curva de aprendizagem muito grande e que é liderada pelo produtor rural no campo, mas também pelos exportadores, que é quem tem o ouvido no mercado internacional e busca entender a demanda do nosso cliente lá fora. É importante a gente frisar uma questão, porque quando a gente fala em exportação, muita gente fica questionando por que a gente exporta, se a gente acaba se descuidando um pouco do consumo interno, do mercado interno. No caso aqui, quando a gente está falando da exportação de gergelim, de feijão, a gente não tem essa preocupação de desabastecimento, de descuido com o mercado interno, né? São questões complementares, digamos assim. Exato. A exportação de feijão, especificamente, ela é uma âncora de preço para o nosso mercado interno. Então, na medida em que o Brasil exporta feijão rajado, feijão calpi, feijão preto, por exemplo, a gente tem um parâmetro internacional de preço que reflete na remuneração do produtor. O gergelim é um caso muito interessante e eu sou apaixonada pelo gergelim, eu trabalho com gergelim desde 2019 e tenho acompanhado esse crescimento. O gergelim é uma alternativa de uma cultura que tem alta resistência ao estresse hídrico, que é uma questão nas principais regiões produtoras, o custo baixo de produção e uma remuneração adequada que remunera bem o produtor na medida em que o mercado internacional também responde ao produto brasileiro. Então, ele entra não competindo com o milho, mas complementando aí a lavoura do produtor brasileiro. Caiu no gosto do produtor e a gente tem a perspectiva de que esse crescimento exponencial ele vai dar uma freada, mas que o Brasil vai continuar crescendo na produção de gergelim nos próximos anos.
Bom, eu sei que o IBRAF acaba de fazer aí uma jornada, digamos assim, pela Ásia para poder trabalhar um pouquinho esse potencial de abertura de novos mercados. A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu quero saber como é a realidade hoje. Qual é a participação do Brasil nas exportações de gergelim ou de feijão para os países da Ásia? A gente fala aqui da China, da Coreia do Sul, por exemplo. Nós já temos alguma participação ou são mercados novos que a gente precisa abrir? A começar pelo feijão, o mercado de feijão chinês não está aberto para o Brasil ainda, mas nós estamos acompanhando aí desde o início de 2023, junto com o MAPA, o processo dessas negociações. Então, a expectativa é que a gente entre aí nas mesas de negociação na medida em que o MAPA conseguir avançar essa pauta. Mas nós temos diversos outros destinos na Ásia, o próprio Vietnã, Indonésia, Tailândia e a Índia também são grandes mercados para o nosso produto. O gergelim, ele atua diferente. Então, nós fomos para a China também para fazer a esteira desse mercado recém-aberto e entender as condições desse mercado, assim como a Coreia do Sul, também é um mercado que foi recentemente anunciado a abertura, mas o Brasil atua muito bem no Vietnã, por exemplo, e em outros destinos ali na Ásia, que absorvem um volume muito menor do que a China, mas que também complementam a nossa pauta de exportação. Bom, vocês então recentemente fizeram essa missão, digamos assim, para esses países da Ásia. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa viagem, quem participou da comitiva, por onde vocês passaram e quais são os pontos de negociação que vocês já puderam colocar ou pelo menos puderam iniciar ali nas reuniões, nas conversas de vocês. Certamente. Essa missão foi uma missão de 12 dias, em que eu liderei a nossa comitiva de associados e nós passamos por 3 pontos na China. O primeiro ponto foi uma visita ao Centro de Pesquisa de Gergelim de Henan, onde o IBRAF tem apoiado o IMAFIR, que é o Instituto Mato Grossense de Feijões e Irrigação, em uma cooperação para avanço nas cultivares de gergelim brasileiras. Então, o que nós pedimos para esse centro de pesquisa, que tem mais de 30 anos de pesquisa em gergelim, ajude-nos, que estamos há 5 anos produzindo gergelim, a avançar o nosso cultivo para entregar melhor produto para a China. E a conversa foi para que a gente pudesse receber a visita desses pesquisadores, trabalhar a questão de troca de germoplasma e desenvolvimento de cultivares adaptadas para o Brasil. Então, isso avança o nosso cultivo de gergelim em muitos anos, né? A gente tem muito que aprender com a China. O segundo ponto foi uma visita aos armazéns recebedores de gergelim no município de Qingdao, que é o principal porto receptor de gergelim. Lá em Qingdao, o que a gente queria ver? Como que os nossos concorrentes entregam gergelim para a China? E aí, nesse ponto, nós encontramos 2 fatores. Em termos de limpeza e acondicionamento do produto, o Brasil está muito mais avançado do que seus concorrentes. Em termos de qualidade, a gente entende que também, mas precisamos esperar a reação do importador chinês, que vai vir aí nos próximos meses, quando as primeiras cargas começarem a chegar. E a terceira participação foi na Conferência Mundial de Gergelim, que é organizada pela Câmara de Importadores Chineses. O que o IBRAF institucionalmente foi fazer? Nós fomos agradecer essa Câmara pelo apoio setor privado para setor privado no processo de abertura do mercado chinês. Nós estamos falando de um mercado muito distante, um mercado que é novo para nós. Então, essa Câmara foi uma parceira na busca de informações, na troca de informações, inclusive entre os governos. Eles manifestaram também o interesse na abertura do mercado através dos seus associados e isso ajudou a acelerar o processo. Então, eu pessoalmente fui lá entregar uma placa de agradecimento para esse presidente, que tende também, essa Câmara tende a nos apoiar nas negociações para o feijão, que é a próxima etapa. E as empresas, é claro, foram buscar fazer negócios e entender aí a percepção dos seus potenciais clientes. Bom, e nessa viagem à China, vocês perceberam que há dentro dos desafios ainda alguns entraves fitossanitários que, digamos assim, sejam desafiadores para conseguir destravar algumas questões? Ou existem outras exigências além das fitossanitárias que ainda precisam ser superadas? A questão fitossanitária foi superada pelo MAPA. O nosso desafio enquanto setor privado brasileiro é se credenciar para exportar para a China. A China entra para o mercado de gergelim colocando um padrão
maior para o nosso produto. Que significa o quê? Eu vou comprar de você, mas eu preciso saber como é a sua indústria. Se você atende aos nossos parâmetros mínimos de qualidade e, nesse sentido, tem levado algum tempo aí para a gente conseguir completar que todas as nossas empresas associadas consigam esse credenciamento. Mas é uma questão de tempo. O maior entrave que a gente vê na China atual e que nós iniciamos o pleito é em relação à tarifa de importação. O nosso gergelim vai ser cobrado uma tarifa de importação de 10%. O gergelim dos nossos concorrentes é 0%. Então, isso significa que o nosso produto vai ter que entrar mais barato na China. Então, para reverter isso, a gente iniciou um diálogo, tanto aqui com as autoridades no Brasil, quanto com a nossa contraparte lá na China, para poder iniciar essas discussões, que são demoradas, mas que a gente precisa manifestar essa necessidade para conseguir esse resultado aí para o nosso mercado. Para ganhar competitividade. Exatamente. Muito bem, Nájila, a gente tem algumas questões ainda para conversar, mas eu vou chamar um rápido intervalo e aí a gente segue aqui no segundo bloco, porque ainda tem muita coisa importante para a gente trazer para a audiência. Eu vou fazer então aqui, vou chamar o nosso rápido intervalo, mas eu quero só fazer um convite para rever esse programa e todos os outros programas da nossa grade na íntegra, quando, onde quiser, basta acessar o nosso canal no YouTube, o AgroMais TV. A gente vai fazer então uma rápida pausa e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Todos os Grãos e hoje com a minha convidada Nájila Souza, representante aqui da IBRAF, conversando um pouquinho para a gente sobre esse potencial de abertura de mercado, também de parcerias, de trocas, né, de intercâmbio de tecnologias com o mercado asiático em relação a gergelim, a feijões especiais. Nájila, a gente estava conversando ali um pouquinho sobre essa viagem feita pela IBRAF e pelo setor privado, né, à China e também a outros países ali da Ásia. Inclusive, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a visita de vocês à Coreia do Sul, porque também teve um papel importante aí nessa missão, né? Sim, Felipe, a visita à Coreia do Sul foi super importante. A gente tem um diálogo contínuo com o adido agrícola que fica lá na Coreia do Sul, Ricardo Zanata, buscando informações sobre as condições da participação do Brasil como exportador de feijões e de gergelim para a Coreia do Sul. Então, junto com o adido, a gente coletou várias informações e chegamos à seguinte conclusão. Por conta do imposto de importação, que é muito alto na Coreia do Sul, é de 600% para gergelim, a única condição que o Brasil poderia entrar como exportador para a Coreia do Sul seria por meio dos leilões de compra organizados pelo governo coreano, onde reduz muito aí o imposto de importação. Depois que nós entendemos essa condição, nós decidimos visitar o mercado para entender se a qualidade que o Brasil entrega atende o mercado coreano. E aí a nossa primeira parada foi uma visita a uma indústria de gergelim, e essa indústria nos iluminou assim, em relação ao processo que eles têm, porque cada país tem seu processo próprio para produzir o óleo de gergelim, e os requisitos que eles têm para essa produção. E ali nós também mostramos especificamente para essa indústria uma amostra do gergelim brasileiro, perguntamos as impressões e a impressão foi positiva. E com essas informações, nós na sequência tivemos uma reunião com esse órgão governamental que faz os leilões de compra para pedir para eles fazerem um pequeno ajuste no leilão de compra. Hoje, como eles compram de origens da África, eles dão um prazo aí de 60 dias pós-leilão para a entrega desse produto. E nós viemos pedir uma ampliação aí para 100 até 120 dias para que o Brasil possa participar. Porque negócio fechado, entre o negócio fechado e entregar esses contêineres na Coreia do Sul, vai mais de 60 dias e isso impediria o Brasil. Quais são as vantagens para o Brasil nisso? Além de mais um mercado que paga mais. Um mercado mais exigente em qualidade, é claro, mas é um mercado que paga mais. E aí é nesse sentido que a gente foi abrir esse diálogo. E esse órgão vai analisar a nossa solicitação, o que é algo muito positivo já para a gente, e a gente espera que venha uma resposta positiva aí nas próximas semanas. Além disso, a gente fez também um encontro com importadores,
para mostrar, né, fazer uma palestra aí sobre o gergelim brasileiro, nosso mercado, nossas características, nossa produção, que é muito peculiar por ser uma produção mecanizada. E essa agenda aconteceu dentro da Embaixada Brasileira em Seul, o que é sempre muito legal, a gente ser acolhido nas nossas embaixadas e levar as pautas do setor e todo o apoio também que a embaixada dá, a estrutura, né, o cuidado no convite desses participantes. Isso acelera, na verdade, o sucesso das nossas ações. Quando a gente está falando aqui em exportações de gergelim, por curiosidade, a gente está falando em gergelim in natura, processado, óleo de gergelim, qual é o produto exatamente? Sim, nós estamos falando de gergelim in natura. Ele passa pelo processo de colheita e os nossos exportadores fazem o processamento, limpeza, acondicionamento e exportação para o mercado internacional. Quando a gente volta o olhar um pouquinho aqui para o agronegócio brasileiro, uma provável abertura de mercados ou expansão dos mercados para esses países asiáticos tem potencial para refletir de maneira positiva também na agricultura brasileira e também chegar a atingir pequenos agricultores? É uma cadeia toda que acaba sendo beneficiada a partir do momento que um mercado asiático se abre para a gente? Certamente, o impacto inicial é no produtor. Porque tudo começa no campo, né? O produtor é decisivo para que a gente possa ter sucesso no mercado internacional. E quando a gente fala em feijão e em gergelim, nós estamos falando de produtores de pequeno e médio porte, em sua maioria. Porque são culturas em que o produtor vai ter um custo menor e ele geralmente precisa de um financiamento que essas empresas exportadoras fornecem para ele, para que ele possa plantar. Principalmente os exportáveis. O papel das empresas exportadoras é ser o vetor e o estimulador desse público, que é um público que está buscando alternativas e maior rentabilidade. Um exemplo, por isso que o feijão mungo preto, por exemplo, deu tão certo no Brasil e é por isso que o gergelim está tendo um desempenho tão brilhante. É o trabalho das empresas exportadoras e a demanda, mas primordialmente é o trabalho do produtor. Então, a abertura de um novo mercado é emprego e renda para uma região toda que produz esse produto. Como toda notícia positiva, como toda expectativa boa, existem desafios. E um dos grandes desafios que o Brasil enfrenta em vários segmentos é a questão da logística. Você acredita que para poder atender a essa demanda do mercado asiático, da China, da Coreia, o Brasil vai ter que se adequar em relação à logística para a exportação desses produtos? Ou a gente já está pronto ou vai precisar dar uma aprimorada no nosso sistema logístico aí? Sem dúvidas, a logística ela é primordial para a competitividade, para a rentabilidade e para o lucro dessas empresas. No último ano, nos últimos 2 anos, a gente tem visto aí gargalos e sobrecarga de toda a infraestrutura logística para exportação, não só do nosso segmento, mas o nosso segmento foi muito impactado no ano passado. Em termos de saber fazer, nós sabemos. Agora, nós temos como atender toda essa demanda? Essa é uma grande questão. Eu creio que se a gente tivesse uma infraestrutura logística mais robusta e que é algo que a gente vê muito presente na China, é assim, água e vinho. Em termos da infraestrutura, se a gente tivesse uma infraestrutura como a chinesa, nós estávamos nadando de braçada em todos os produtos, em todos. Então, fica aí também, né, um ponto de atenção para as pessoas que estão nos assistindo aí, que estão no governo, que estão no poder, para tomar um olhar mais especial para a nossa logística. Agora, ainda falando sobre questões de desafios, existe uma preocupação do setor dentro dessas negociações do Brasil não se tornar extremamente ou excessivamente dependente da China para as exportações desses produtos? Porque às vezes a gente coloca todas as expectativas no mercado chinês, mas pensando no futuro, a gente nunca sabe como o mercado se comporta. Quando a gente se torna extremamente dependente, né, de um país para as nossas exportações, porventura de alguma questão futura, a gente pode acabar se dando mal aí, né? Então, existe esse olhar, essa preocupação de não nos tornarmos extremamente ou absolutamente dependentes do mercado chinês? Com certeza. O que a gente busca apontar para os nossos associados busque diversificar. Diversificar cliente, diversificar mercados. Então, é por isso que a gente vai até a China e de lá puxa uma perninha para ir para a Coreia do Sul. Ou vai para a Índia e puxa uma perna para visitar um país vizinho ali, um Paquistão, para poder desenvolver mais e mais mercados.
principalmente no caso do gergelim, que nós temos um mercado interno de em torno de 10 mil toneladas e estamos exportando 240, a gente precisa estar preparado para um cenário em que um destino muito importante fecha as portas e que a gente precise redirecionar esse produto. Então, nós estamos sempre nessa busca constante de desenvolver destinos. Vamos comparar aí a China com a Coreia do Sul. A China importa 1 milhão de toneladas de gergelim por ano, é o maior importador do mundo. A Coreia importa 80. Mas, se eu perco o espaço na China, eu tenho ali a Coreia muito próxima para onde eu posso redirecionar esse produto e essa atenção. E assim a gente tem feito também no Oriente Médio, e inclusive desenvolvendo o mercado do México, para que a gente possa ter muitas opções com esses produtos. E aí o exportador brasileiro está preocupado em atender às exigências dos importadores asiáticos, internacionais, em relação à rastreabilidade e sustentabilidade da nossa produção? Porque eu imagino que seja uma das grandes exigências também do mercado internacional hoje. A nossa produção está pronta para atender essas exigências de comprovar a nossa produção como uma produção sustentável? Sem dúvidas, em termos de sustentabilidade, os exportadores têm um mapeamento muito claro de onde vêm os seus produtos, porque a maior parte do gergelim ela é contratada de antemão com o produtor, então eles conseguem mapear com bastante facilidade. E essa entrada das exigências do mercado chinês, ela também está ajudando a desenvolver a nossa indústria, e os nossos exportadores têm olhado cada vez com mais atenção para suas plantas de processamento, para que possam atender requisitos mais exigentes em termos de rastreabilidade. A gente já está chegando aqui ao fim do programa, mas eu vou deixar uma pergunta aqui numa visão mais geral. Queria saber a sua expectativa em relação aí, no médio prazo, digamos assim, para as nossas exportações de feijões, pulses, gergelim, enfim, para o mercado internacional como um todo. O Brasil tem muito potencial para explorar novos mercados, para abrir, inclusive alguns que estejam aí já batendo a porta, digamos assim, para serem concretizados a curto prazo. Enfim, dá uma pincelada em relação à sua expectativa para o futuro aí das nossas exportações. Sim. Em termos do gergelim, existem 2 novas fronteiras, né? A primeira é, sim, desenvolver novos mercados ali no sudoeste da Ásia, mas, principalmente, começar a industrializar o nosso gergelim. Então, hoje a gente exporta... O gergelim é um produto massivamente consumido como óleo. Então, hoje a gente exporta a maior parte para ser produzido óleo. Muitas empresas têm olhado para a possibilidade de produzir o próprio óleo e atender novos mercados, porque isso gera emprego e renda aqui, mas também reduz o volume das exportações em termos de quantidade de container pela mesma quantidade de gergelim em grão. Então, essa é a próxima fronteira do nosso ponto de vista, que o nosso gergelim precisa ser industrializado aqui e vendido como produto aqui. Bom, Nájila, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado aqui com a gente, de ter vindo presencialmente aqui para esse diálogo, porque é muito importante a gente trazer as tendências, tudo o que está acontecendo para o produtor que está nos assistindo, para a nossa audiência já ficar preparada, antenada no que pode vir a acontecer aí em curto prazo, médio prazo, inclusive muitos produtores que podem se beneficiar das negociações que estão sendo feitas hoje. Então, quero agradecer mais uma vez, desejar muito sucesso no seu trabalho, muito sucesso aí também nas iniciativas do IBRAF, para fomentar essa cadeia produtiva, né, de pulses, feijões, gergelim, enfim, que tem de fato um potencial muito grande. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo espaço, sigo à disposição, vocês podem entrar em contato com o IBRAF para mais informações sobre esse mercado, para se associar também, fazer parte das nossas iniciativas. A gente não só busca promover lá fora, mas também desenvolver os nossos gargalos aqui no Brasil. Estamos trabalhando a questão logística, estamos trabalhando os gargalos junto ao MAPA e outros órgãos anuentes e representando, de fato, o setor para que a gente possa avançar juntos. E para avançar juntos, os produtores, os exportadores têm que estar junto com a gente. E nós estamos aí abertos também para disseminar informação sobre o segmento, para que nós, como segundo maior produtor e maior consumidor de feijão do mundo, possamos ter essa consciência e valorizar esse marco cultural. Muito bem, Nájila, vamos conversar em novas oportunidades e trazer novidades aí para a nossa audiência em breve, né? Muito obrigado mais uma vez. Essa edição do nosso programa Todos os Grãos termina por aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho aí da sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.